E aí, rapaziadinha, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Eu tinha percebido que não tinha um vídeo de mixagem de voz de trap aqui no canal. Tinha de compressão de vocais de trap, tinha de equalização de voz, tinha de um monte de coisa, mas não tinha um vídeo do início ao fim explicando um processo de mixagem de voz de trap. Então, o vídeo de hoje vai ser isso aí. E antes de mais nada, antes de a gente começar essa conversa toda, se você curte o nosso conteúdo, deixa já seu like. Se você não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva agora, nesse momento, dá o pause no vídeo, vai lá, clica no botãozinho de inscrito. E no mais, vamos pro vídeo. E é isso aí. Rapaziada, esse é um som que a gente fez com o youtuber Vitorano. Ele tem um canal de YouTube de Free Fire e ele também faz algumas paródias mais cômicas de algumas músicas lá no canal dele. E ele decidiu vir com uma música mais autoral, assim, uma vertente mais no trap, com algumas partes de algumas coisas de funk também. Ficou um resultado bem da hora. Esse é o material que a gente vai estar analisando aqui hoje. Se vocês quiserem conferir o som completo, vai deixar o link aqui na descrição, se darem um confere lá no som. Então, bora nessa. Bom, a primeira coisa que dá pra gente poder reparar aqui nessa voz, se a gente der uma solada nela, é que sobrou alguma salivação ali do processo de edição que eu fiz. Eu deixei passar um pouquinho essa parte de salivação aqui dele. E não fica muito legal no contexto da música. Me liga mais tarde, que eu tô hypado. Ela fica bem aparente na música e acaba, tipo, tirando a percepção de quem tá ouvindo da vibe do som, tá ligado? Então, pra não perder muito tempo e pra poder conseguir resolver esse problema, eu usei esse Mouth the Click, que é um plugin do Bundle RX7. E basicamente é só botar ele aqui com as configurações padrões do próprio plugin na sua track de áudio que ele vai resolver esse problema. Repara só. Me liga mais tarde, que eu tô hypado tipo loud. Então aquele cliquezinho de saliva saiu. Beleza, depois que a gente limpou essa voz, a primeira coisa que eu fiz aqui de processamento foi uma equalização mais redutiva. Então eu passei um filtro ali em torno de 75 Hz, então para poder tirar algum barulho que possa ter acontecido de um encosto no pedestal do microfone, alguma explosão de P ou B mais forte que o pop filter deixou passar. Qualquer coisa abaixo dessa região, o filtro dá uma limpada boa. E a gente começa também a delimitar um pouco melhor a nossa voz dentro do contexto do instrumental. Então, esse High Pass Filter ele é bem interessante para isso, só não abusa muito. Então, até ali, na maior parte dos casos, até ali uns 90 Hz, tá muito bom. E dei uma limpada ali numa região que costuma dar bastante problema, que é essa região entre 150 até uns 300 Hz, costuma ter bastante ressonância, assim, de sala, independente do local onde você grava. Na maior parte dos casos também, algumas situações vai ter um pouco mais de problema nisso, outras menos, mas quase sempre você vai ter alguma coisa para poder limpar nessa região. E essa região tava dando tava fechando um pouco a voz do Vitor, então vim com essa primeira equalização para poder deixar o mais clean possível para os próximos processamentos serem mais smooth, tá ligado? Então vamos ver como é que ficou no contexto da mix esse primeiro movimento. Me liga mais tarde, que eu tô hypado tipo loud. Com o dinheiro dos capa, moleque, eu comprei uma Audi. E ela está cheia de vontade, quer atenção, pega a fila, tá cheia de bombom no meus olhos. Então já deixa a voz bem mais direcionada, bem mais clean, né? Essa primeira equalização. É uma equalização bem simples, eu não sei fazer nada muito complicado pra esse timbre começar a vir, tá ligado? Depois dessa equalização, eu vim com uma coisa que eu já tinha até mostrado aqui no vídeo de mixando vocais estilo Drake, que é uma é uma compressão em série absurda. Eu botei 3 compressores em série, cada um tá fazendo um pouquinho do objetivo de comprimir essa voz, de deixar essa voz mais redonda. Então, eu acredito que quando você tá dentro de um processo de mixagem com plugin, é interessante você diminuir o peso do processamento do que você vai querer fazer na voz, principalmente em plugins diferentes. Então, eu quero comprimir, sei lá, tanto. Ao invés de você comprimir esse tanto com um plugin só, tenta dividir essa compressão em doses menores com compressores específicos, por exemplo. Ou mesma coisa pode valer para equalização, enfim. Eu acho que no mundo digital tem essa impressão. É melhor a gente dar um passinho de formiga, a gente ir de passinho de formiga em passinho de formiga até ter o resultado final pronto do que, sei lá, botar 2 plugins e tentar resolver tudo só com eles. Eu acho que é mais interessante a gente dar esses passos menores. E foi exatamente o que eu pensei aqui. O primeiro plugin que eu usei para compressão foi o L-Ray. Eu acho o timbre desse plugin fantástico, sacos? É uma simulação de um compressor da década de 50, se não me engano. Ele tem um timbre muito aveludado, mas muito, ao mesmo tempo, é bem balanceado, assim. E ele comprime de uma forma bem musical. Então, para poder dar aquela nivelada mais natural na voz, eu acho ele muito chave, assim. E ele tá comprimindo, se não me engano, 1 dB aqui. Vamos dar uma constada. Me liga mais tarde,
Que eu tô hypado tipo Audi. Com o dinheiro dos capa, moleque, eu comprei uma Audi. E ela está cheia de vontade. Quer atenção, pega a fila, tá cheio de bombom no meu zap. Então eu tô usando ele aqui para poder dar uma primeira compressão mais suave e porque o timbre dele é muito da hora também. Depois disso, eu vim com o Air Compressor. É um compressor bem interessante. Você pode usar ele de uma forma mais clean, você pode usar ele de uma forma um pouco mais colorida, com esses botões aqui de warm e eletro, mudando para opto. Tem uma coloração bem sutil, mas um pouco mais específica. E nesse caso aqui, eu botei ele com ataque mais rápido, o release mais rápido e o threshold lá em cima para poder só pegar os picos. Então, eu só queria nessa segunda compressão aqui pegar os picos do que foi gravado. Então, essas regiões aqui, por exemplo, o compressor vai agir nelas para poder dar uma homogeneizada nessa parte. Repara aí. Me liga mais tarde, que eu tô hypado tipo Audi. Com o dinheiro dos capa, moleque, eu comprei uma Audi. E ela está cheia de vontade. Quer atenção, pega a fila, tá cheio de bombom. Então ele também não tá comprimindo, ele nunca chega em 3 dB de redução de ganho. É bem sutil. E no final dessa compressão em série eu usei uma simulação de 1176. Eu usei o ataque mais lento e o release bem rápido para poder também deixar passar esse primeiro transiente, entre aspas, e comprimir só o que for mais cintuoso, só o que for mais de pico também. Liga mais tarde, que eu tô hypado tipo Audi. Com o dinheiro dos capa, moleque, eu comprei uma Audi. E ela está cheia de vontade. Quer atenção, pega a fila, tá cheio de bombom no meu zap. Que eu tô hypado tipo Audi. Com o dinheiro. Depois desses 3 compressores em série, eu fiz mais uma equalização aqui redutiva. Uma equalização também bem branda, sacas? Ela não tem aqueles vales gigantes que você vai cirurgicamente e pensa, não, essa ressonância aqui tá muito chata, você vai lá e tira não sei quantos dB, uma coisa com um quill bem fechadinho, não, é uma coisa bem branda. E muito ali naquela região que eu falei, entre 150 até uns 300 Hz. Então tirei mais um tanto, fui ali até 1000 e poucos Hz, porque a voz do Vitor ela tem um pouco mais de médio ali, e não tava ficando tão da hora, principalmente depois dessa compressão, não ficou tão legal essa região, então eu tirei bem ali essa região, desde 150 até ali 1.2K, tá ligado? Mais uma limpeza na voz, e também nessa proposta de pouco em pouco e fazendo essa equalização, essa compressão, cada um fazendo uma parte, pra poder ter um resultado mais consistente, mais clean, tá ligado? Vamos ver como é que ficou. Me liga mais tarde, que eu tô hypado tipo Audi. Com o dinheiro dos capa, moleque, eu comprei uma Audi. E ela está cheia de vontade. Quer atenção, pega a fila, tá cheio de bombom no meu zap. Depois dessa equalização eu vim com mais um compressor, fazendo mais um pouquinho aqui do papel dele. Foi o Arvox. A voz ela tava ficando mais clean, mas ela perdeu um pouco esse caráter de ficar mais na cara, de ter um corpo a mais. E o Arvox ele é um compressor que traz essa característica. É bem old school, traz bastante essa característica. Eu também consegui recuperar um pouco do nível que eu tinha perdido com ele. Vamos reparar aqui como é que ficou o efeito. Me liga mais tarde, que eu tô hypado tipo Audi. Com o dinheiro dos capa, moleque, eu comprei uma Audi. E ela está cheia de vontade. Quer atenção, pega a fila, tá cheio de bombom no meu zap. Depois disso eu vim com o famigerado CLA Vocals, o plugin preferido do Mike Dean, pelo que falaram. Sacanagem. Esse plugin ele é bem legal, ele é bem da hora. Eu até falei um pouco sobre ele, top 5 plugins de voz da Waves. Se você não viu esse vídeo, dá uma conferida lá. Eu também usei esse material lá no vídeo. Nesse caso, eu queria, como a gente tirou um pouco ali do corpo da voz do Vitor, para poder trazer essa limpeza mais pra voz dele antes, é interessante agora a gente ir acrescentando esse corpo que foi perdido, tá ligado? Então, esse sub aqui
do CLA Vocals, ele é bem da hora poder trazer esse corpo sem deixar a voz meio boomy, sem deixar a voz meio abafada demais. Então só um tequinho de sub pra poder trazer esse corpo de novo. Um pouquinho ali do nosso top, mais ou menos pouquinho, né? 2 dB já é considerável. Pra poder dar ainda mais essa abertura na voz, pra deixar a voz ainda mais crispy, mais, porra, esse arzinho delícia, tá ligado? Que fica na voz. Crispy é o caralho, arzinho delícia, meu irmão. E essa compressão paralela pra poder deixar a voz mais nivelada, mas sem perder algum senso de dinâmica que ela tenha, tá ligado? Então a compressão paralela, ela dá essa nivelada mais na voz, meio que de baixo pra cima. A voz fica mais constante de baixo pra cima, sem a gente sentir que ela tá totalmente esmagada. Vamos ver como é que foi o efeito dela aqui nesse caso. Me liga mais tarde, que eu tô hypado tipo Hollande. Com o dinheiro dos capa, moleque, eu comprei uma Audi. E ela está cheia de vontade. Quer atenção, pega a fila, tá cheio de bombom no meu zap. Depois dele, eu vim com esse Pro Q3, também um pouco mais cirúrgico numa banda, um pouco mais brando em outra. Nessa etapa aqui, pra voz de trap principalmente, eu costumo usar um equalizador dinâmico ou um compressor multibanda, focado especificamente em algumas regiões bem delimitadas da minha voz que estão ressoando de uma forma que não é muito legal, principalmente ali nos agudos. Percebeu que eu acrescentei agudo ali no CLA Vocals, fiz uma limpeza mais drástica nos outros equalizadores, então pode acabar sobrando alguma ressonância em alguma parte aqui de frequência que é interessante a gente tirar, a gente dar uma mitigada nela antes de passar por outros processamentos, tá ligado? Então aqui nesse caso eu ainda senti que dava pra poder controlar um pouco melhor a região ali do corpo e de algumas ressonâncias da sala que a gente gravou nessa voz. Então eu botei essa banda mais larga aqui, ali em torno de 250 Hz. E tinha uma ressonância da sala também tava me incomodando, que tava deixando a voz um pouco mais fanha quase, sacos? Ali em torno de 700 e poucos Hz. E aí eu também deixei ela de forma dinâmica pra poder agir só quando tivesse um excesso de ganho nessa região, tá ligado? E aí a gente vai lá e equaliza só quando ele passa um certo limiar que começa a realmente atrapalhar no contexto da mixagem. Então, ele não é um equalizador estático, é um equalizador dinâmico. Conforme passe esse nível que a gente estabeleceu, ele vai lá e age. Então, vamos dar uma conferida aqui como é que ficou o efeito. Me liga mais tarde, que eu tô hypado tipo Hollande. Com o dinheiro dos capa, moleque, eu comprei uma Audi. E ela está cheia de vontade. Quer atenção, pega a fila, tá cheio de bombom no meu zap. Que eu tô hypado tipo Hollande. Com o dinheiro. Então é isso. É muito interessante, principalmente pra voz de trap. Esse trap mais moderno, assim, que você quer uma coisa bem clean. Depois de ter feito praticamente toda a sua compressão, toda a sua equalização, etc, etc, etc. Antes de você começar a aplicar coisas como saturação, mais uma equalização aditiva, puxando mais agudo, mais um médio, etc e tal. É sempre bom você passar aquela régua ali de alguma coisa que possa ainda estar saindo, tá? Que possa estar soando meio mal, assim, em questão de frequência. Então é bem interessante nessa etapa você fazer essa equalização mais cirúrgica. Depois dela eu vim com um C6, que é um equalizador, que é um compressor multibanda, compressor multibanda. E eu não usei ele aqui pro propósito principal dele, que é realmente comprimir cada região de frequência de uma forma específica, de uma forma independente da outra. Eu usei ele só porque esse C6, ele tem um agudo ali interessante, tá ligado? É um agudo macio, assim, eu tenho essa impressão. Eu queria dar uma abertura ainda maior na voz do Vitor. Então eu usei o C6 só pra realmente trazer esse agudinho a mais. Talvez controlar já um pouco ali dos médios, que é uma região que tava conflitando, como eu falei anteriormente, na voz do Vitor. É muito interessante você usar um compressor multibanda pra voz. Geralmente a gente acaba pensando só na homogeneidade da voz do ponto de vista dinâmico. Então a gente só pensa em compressão em si. Mas a gente se esquece que a voz ela também precisa estar bem empacotada. Principalmente pra trap do dia de hoje, tá ligado? Ela precisa estar bem empacotada no ponto de vista de frequência. Pra um médio não ficar dançando demais, um grave ficar dançando demais, um agudo ficar dançando demais, ficar tudo muito bem ali delimitado, tá ligado? Então é importante você ter essa consistência, tanto de dinâmica quanto de frequência, o máximo possível. Sem estragar, sem deixar a voz completamente esmagada, né? Então vamos dar uma conferida aqui. Me liga mais tarde, que eu tô hypado tipo Hollande. Com o dinheiro dos capa, moleque, eu comprei uma Audi. E ela está cheia de vontade. Quer atenção, pega a fila, tá cheio de bombom no meu zap. Ele deu uma seguradinha ali nos médios, bem de leve, e deu essa abrida na voz ali em torno de 10K pra cima. Depois
do C6, já no final do processamento, assim, dessa voz, eu curto usar um saturador. Geralmente eu uso uma saturação para poder trazer mais corpo para a voz, porque, como eu falei, a gente limpou ressonância de sala que não estava muito legal, a gente limpou alguma região de frequência que não fica muito natural ali na voz do artista, etc e tal. E com isso a gente acaba perdendo algumas informações da voz que são importantes. Isso, inclusive, é uma diferença que eu vejo entre pessoas que têm uma voz muito clean e só tem uma voz estridente, só tem uma voz muito aguda, tá ligado? Tem uma diferença, uma voz completa e limpa e uma voz só extremamente limpa que fica estridente, tá ligado? E a maior parte das vezes essa diferença tá no corpo. Então essas vozes, muitas vezes o pessoal foca só em limpar a frequência, etc. E esquece de colocar de novo esse peso na voz. E aí fica uma voz sem corpo, muito sequinha, muito estridente. E não é isso que a gente quer uma voz balanceada em todas as frequências. Então, depois de a gente ter feito toda essa limpeza nas etapas anteriores aqui do nosso processamento, é interessante a gente compensar isso com alguma saturação. Essa saturação ela vai estar trazendo harmônicos novos, informações novas de frequência ali, nessa região de 200, 300 Hz, tá mais ou menos ali o corpo da nossa voz. Então, eu sempre gosto de botar no final uma saturação para poder trazer essa característica. E para mim não tem outro saturador como o Decapitator, tá ligado? Para esse tipo de coisa. Eu boto aqui no NIV, esse Nzinho significa saturação de um NIV, que geralmente é conhecido por trazer esse corpo a mais, principalmente os NIVs 1073, etc e tal. Então eles trazem esses harmônicos ali nos médio graves. E é isso. Vamos conferir como é que ficou. Me liga mais tarde, que eu tô hypado tipo Audi. Com o dinheiro dos capa, moleque, eu comprei uma Audi. E ela está cheia de vontade. Quer atenção, pega a fila, tá cheio de bombom no meu zap. Agora a visão, a voz fica até mais 3D, assim. Uma das coisas que dá essa impressão 3D é essa informação ali nos médio graves, tá ligado? Seja no contexto da mix de forma geral, seja numa voz. É sempre bem importante você reparar nesse aspecto do corpo da voz. Não deixa isso de lado. Por último aqui, eu usei esse Millenia, esse NS-Q. Eu adoro a sonoridade desse equalizador. Acho incrível mesmo. Você pode botar quanto de frequência aguda aqui que você quiser, entre 10 e 21K, que sempre parece que vai soar bem, sabe? A banda aqui dos médios dele também é maravilhosa. Então eu adoro esse equalizador no final para poder trazer um ar a mais para a voz ficar um pouco mais aberta. E é muito uma questão de gosto, assim. Conforme você vai mixando, você vai achando as suas ferramentas preferidas para uma ou outra função, saca? Então eu gosto muito dele aqui no final para poder trazer esse agudo a mais. Não é a única opção que a gente tem, mas é uma das que eu mais gosto. Me liga mais tarde, que eu tô hypado tipo Audi. Com o dinheiro dos capa, moleque, eu comprei uma Audi. E ela está cheia de vontade. Quer atenção, pega a fila, tá cheio de bombom no meu zap. Mas você tava achando que era só isso que a gente ia usar nessa voz? Não é só isso. Isso aqui é só o que eu usei no insert dessa parte da música aqui, da voz nessa parte da música, porque também tem um processamento que eu faço no meu bus. E é super importante você fazer isso também porque cada parte da música vai pedir um processamento específico, a maior parte das vezes. Elas vão ter ali uma ideia central muito parecida, porque foi a mesma voz gravada no mesmo lugar, geralmente, então elas vão ter ali um contexto muito parecido, mas sempre vai ter uma diferença entre uma parte da música, na voz, para outra. Então é bom você tratá-las de formas diferentes por causa disso. Quando você separa as vozes dessa forma, sempre é interessante você ter um processamento geral no seu grupo de vozes, por exemplo, para poder contextualizá-las numa coisa só, para não ficar cada uma muito no seu quadrado, entre aspas, tá ligado? Então ainda tem mais processamento aqui que eu faço no meu bus de forma geral. Também me ajuda a livrar um pouco do meu processamento, né? Então, você viu que eu usei plugin pra caralho aqui nessa voz. Então, se eu fosse usar mais coisa aqui, se eu fosse botar algo que eu podia usar para todas as vozes só nesse insert aqui, ficar repetindo isso, sei lá, 1, 2, 3 vezes, meu processamento ia lá pro caralho. Então, é também uma questão de economia de processamento, né? O que eu gosto de usar no bus? Eu gosto de usar uma compressão multibanda, separando em várias bandas aqui, em 5 bandas, para poder controlar bem a homogeneidade da minha voz. Então, geralmente eu deixo uma banda ali nessa parte do corpo da voz, para deixar uma coisa mais controlada ali. É uma região que costuma ser bastante difícil de controlar, então ela é bem importante.
mas eu não gosto de comprimir muito. Não gosto de comprimir muito pra não deixar uma voz muito estridente. A região dos médios ali também é bastante importante. É uma região que costuma ser bastante sensível ali para os nossos ouvidos. Então, se tem alguma coisa pulando demais nessa parte, não fica muito interessante. Uma região ali dos 5.000 Hz também é uma região bastante sensível para os nossos ouvidos. Então, se tem alguma coisa furando essa região muito forte, a gente acaba achando a voz muito estridente também. Então, é legal a gente dar essa controlada boa nessa região. Embora eu também faça essa equalização aditiva pra caralho no insert da minha voz, eu gosto de deixar uma banda ali pra poder comprimir também, caso seja necessário, essa região ali dos super agudos, tá ligado? Então, eu sempre uso um compressor multibanda no meu bus pra poder dar essa controlada final na minha voz. Eu curto muito também usar uma simulação de um Fairchild. Eu acho que ele traz um caráter mais macio pra voz. Ele traz um pouco de distorção harmônica também. Principalmente essa versão da Waves, Spoil Child, acho muito, muito, muito da hora. E vez ou outra ele pega algum pico ali que ainda ficou sobrando, então dá essa nivelada última aí na nossa voz, que é bem interessante também. E eu gosto de usar o SUF sem hype, que o pessoal chama, né, que é esse DSEQ. Ele é como se fosse um compressor multibanda super, hiper, mega inteligente. Então, ele tem um algoritmo de inteligência artificial aí dentro dele, que repara quais são as regiões que tem mais ressonância ali no seu espectro de frequência, e ele vai corrigindo isso automaticamente, tá ligado? Então, ele é bem legal pra poder deixar a voz, pra não deixar a voz estridente, saca? Então, você botou muito agudo, você botou muita coisa, mas a gente não quer que a voz fique harsh, a gente não quer que a voz fique estridente, que a voz fique sem corpo. Então, é sempre bom dar aquela conferida final com um plugin como esse. E um DS pra poder controlar algumas sibilâncias também a mais na voz. E é isso. Vamos ver a diferença que esse bus tem na nossa voz final. Me liga mais tarde, que eu tô hypado tipo Loud. Com o dinheiro dos capa, moleque, eu comprei uma Audi. E ela está cheia de vontade. Quer atenção, pega a fila, tá cheio de bombom no meus olhos. Que eu tô hypado tipo Loud. Com o dinheiro dos capa, moleque, eu comprei uma Audi. Então, ao invés de você confiar só em 2 plugins pra poder fazer todo o trabalho sujo da tua mix, tá ligado? Vai diluindo isso em plugins, em maior quantidade de plugins, em etapas mais divididinhas, tá ligado? Você vai ter um resultado mais da hora. Deixa aí nos comentários um tema que você queira ver aqui no canal. Passa a visão aí nos comentários, como é que você mixa a voz. Deixa aí suas receitas, suas manhas, suas paradas sobre esse tema. E do mais é isso, mano. Até a próxima, tamo junto.